Sejam bem-vindos, vamos começar então a desenvolver o nosso trabalho aqui na nossa live. E você que está aqui no YouTube, aproveite, se você ainda não está inscrito, inscreva-se, basta apertar aí a tecla de inscrição, né? Inscreva-se e também ative a sinetinha para receber as notificações e além disso deixe o seu like aí. Pois bem, nós vamos agora começar a falar do conteúdo que vai ser desenvolvido ao longo desta live. Eu vou mostrar para vocês algumas dúvidas que me foram passadas aí no decorrer da semana, né, sobre algumas palavras e expressões, eu anotei algumas aqui, e também sobre um conceito, né, o conceito de sintagma. Uma pessoa me fez pergunta, professor, você poderia falar um pouquinho a respeito de sintagma? Com certeza, né? Aproveitando o nosso quadro aqui, nós vamos explanar esse assunto e também fazer uns comentários relacionados com ortografia, com crase, com concordância, né? Como sempre, esclarecendo essas dúvidas aí. Vou começar mostrando aqui uma primeira dúvida, né, que ocorreu nesta semana, a primeira pergunta que me foi feita aí por intermédio do nosso WhatsApp, né, 984341026. A pessoa me perguntou, professor, qual é a diferença de atrás com S e atrás com Z? Atrás com S, atrás com Z. Observe, atrás é uma preposição. Atrás com S e acento agudo, preposição. E atrás com Z é verbo. Professor, mas isso não me faz muita diferença, né? Ser preposição e ser verbo. Mas na prática, qual é a diferença? O atrás com S significa a parte traseira, para trás. Equivale a dizer para trás. E atrás é o verbo, né? Do verbo... Perdão, do verbo trás, né? Aí já não é atrás, né? Só atrás, né? Do verbo trazer, né? Aí é do verbo trazer, é só a palavra trás. Então, o trás, na verdade, a dúvida é se é trás com S ou se é trás com Z. O trás com S é preposição. Você sempre emprega, o trás com S é um advérbio que você sempre emprega de maneira preposicionada. Acho que hoje eu estou meio atrapalhado, né? Descobri que eu estou meio atrapalhado, deve ser o excesso de calor, né? Então a diferença, em verdade, é entre trás com S e trás com Z. Agora sim, agora as coisas estão em ordem, né? O trás com S é advérbio que vem sempre preposicionado, por exemplo, para trás, de trás, atrás. Aí sim, né? Sempre preposicionado. Então, trás com S e acento é advérbio, indicando parte traseira, né? E vem sempre preposicionado com para, de, com a. E trás com Z é do verbo trazer. Naturalmente, se o verbo trazer é com Z, é claro que traz, a forma verbal, é com Z. Por exemplo, eu digo assim, saia de trás da porta. Saia de trás da porta. Veja que no caso aqui sempre há uma preposição precedendo este advérbio trás. Saia de trás da porta, dê um passo para trás com S. Agora, eu digo assim, ele traz o livro todos os dias. Ele traz, é o verbo trazer, ele traz o livro todos os dias para a sala de aula. Nesse caso, nós temos a forma verbal traz, com Z. Então não se esqueça de que traz com acento e com S indica para trás, parte de trás, né? E traz com Z é a forma verbal. Uma vez eu estava vendo uma campanha publicitária, uma publicidade, na verdade, né, de uma dessas cartomantes, né, dizendo assim, Dona Vânia, né, Dona Vânia traz a pessoa amada para você, com S e com acento, traz a pessoa amada para você. Impossível, né? Impossível ela trazer com S. Então, nesse caso aqui, é a forma verbal traz, tem que ser Dona Vânia traz, do verbo trazer, a pessoa amada para você. Aí sim ela vai conseguir trazer, né? Mas traz com S não. Com S, com acento, advérbio, com Z é a forma verbal. Está clara essa diferença? Pois bem, ainda continuando
o esclarecimento de dúvidas de português, dúvidas que foram passadas ao longo desta semana, eu quero falar para vocês a respeito de nada a ver, essa expressão nada a ver. Essa expressão que significa nada o que ver, nada o que olhar. Se diz assim, ó, não há nada a ver, né? Não há nada o que ver, não há nada o que olhar. Então isso é do verbo ver, nada tem a ver, né, com o verbo haver. As pessoas têm mania de dizer nada a ver do verbo haver, nada disso. É nada a ver, ou seja, nada a olhar. Eu digo assim, você acha que eu sou mal educado? Nada a ver, ou seja, não há nada o que olhar, não há nada o que observar, não há nada disso, né? Então esse é do verbo ver, não é do verbo haver. Essa expressão sempre se emprega aí com o verbo ver, não com o verbo haver. Apesar de o aparelho de ar-condicionado estar ligado a todo vapor aqui na nossa biblioteca, né, o calor está bastante intenso. E uma recomendação que eu dou a vocês aí, que nada tem a ver, né, nada a ver com o português, é uma recomendação: tome água, né? Hidrate-se. Esta época, sobretudo no centro-oeste, né, com essa seca terrível, né? Além do calor intenso, essa seca terrível, muito prejudicial. Então procure hidratar-se como eu estou fazendo agora. Pois bem, eu vou falar agora da diferença entre tampouco e tão pouco. Tampouco e tão pouco. Vejam só, essas duas expressões existem, mas remetem a sentidos diferentes. O tampouco significa também não, significa nem. Então, o tampouco numa só palavra significa também não, nem. E o tão pouco em duas palavras, tão, com a tio, né? Significa muito pouco, pouquíssimo. Então você usa tão pouco, significando muito pouco, pouquíssimo. E tão pouco também não, nem. Por exemplo, eu digo assim, ela não escreve, tampouco lê. Ela não escreve, tampouco lê. Ou seja, ela não escreve nem lê. Ela não escreve, também não lê. Então, tampouco, uma só palavra. Agora, se eu disser assim, ela escreve tão pouco, ela lê e escreve tão pouco, ou seja, ela quase não escreve, ela escreve e lê pouquíssimo. Então, nesse caso, é tão pouco, duas palavras. Observe, significa, ela escreve, ela lê e escreve tão pouco, ela lê e escreve pouquíssimo, muito pouco. E sempre que eu falo dessa expressão tão pouco, duas palavras separadamente, vem a pergunta, você está dizendo que significa muito pouco, mas está correto dizer muito pouco? Está. Algumas pessoas acham que é uma incoerência, né? Dizer assim, se é muito, como é que vai ser pouco? Ora, são coisas diferentes. Às vezes o muito é advérbio de intensidade e o pouco é advérbio de modo. Então, não há problema nenhum em usar os dois advérbios concomitantemente. E às vezes nem advérbios são. Às vezes a palavra muito é um pronome adjetivo e a palavra pouco é um pronome substantivo. Então não há problema algum em usar muito pouco, não constitui incoerência nenhuma. Por exemplo, eu estudo muito pouco. Eu estudo muito pouco, corretíssimo. Estudo pouquíssimo. Há muito pouco café na xícara. Há pouquíssimo café na xícara. Certo? Então, muito pouco. Não se esqueçam de que tão pouco, uma só palavra, também não, nem. E o tão pouco, duas palavras, tão, com T-A-O. E o tio, né, significa muito pouco, pouquíssimo. Então, continuando aqui, outra expressão que suscita muita dúvida, através e por meio de. Também essas perguntas me foram passadas ao longo da semana por várias pessoas. Através e por meio de. Olhem só, por meio de é a mesma coisa que mediante, é a mesma coisa que por intermédio de. Então, por meio de, por intermédio de ou mediante são sinônimos.
E através significa a passar de um lado para o outro, a passagem de um lado para outro, vem do verbo atravessar. Então, através, passar de um lado para outro. Isso significa através. E por meio de, mesma coisa que por intermédio de, mediante. Veja só, apesar de parecer uma palavra pomposa, através pertence à humilde família do verbo atravessar, certo? Através. Por exemplo, a garota corria através da floresta. Ela corria através da floresta significa, ela corria atravessando a floresta. Eu estava olhando através da vidraça, ou seja, meu olhar atravessava a vidraça. E por meio de, por intermédio de, mesma coisa que mediante, né? Por exemplo, eu pretendo aprender português por intermédio destas aulas. Eu mandei um dinheiro para um amigo, para o meu pai, por intermédio de um amigo, por meio de um amigo, mediante um amigo. Então, por meio de, mediante, né? São sinônimos, por intermédio de, mediante, por meio de ou por. E através significa passar de um lado para outro. Mas um detalhe, na verdade, é lícito o emprego de através também com sentido de mediante, de por intermédio de. Quem estuda inglês sabe que, na verdade, essa palavra tem esse sentido, né? Em inglês é through, né? Que significa por intermédio de, através. Então, na língua portuguesa também se admite usar a forma através com sentido de por meio de, mediante. Não constitui erro. O que nós recomendamos é que você evite o uso abusivo da palavra através. O uso abusivo da palavra através é que constitui erro. Então, alterne, use através, use mediante, use por intermédio de, por meio de. Não abuse da palavra através. Mas se você usar a palavra através com sentido de mediante, por meio de, não constitui erro. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu ouvi esta canção pelo rádio. Eu ouvi esta canção por meio do rádio, por intermédio do rádio, ou através do rádio, não constitui erro. Eu mandei um dinheiro para o meu pai através de um amigo. Está errado? Não. Mas você deve alternar com outras expressões, por meio de, por intermédio de. Está claro isso? Então não constitui erro usar a palavra através com sentido de mediante, por meio de, além do sentido de passagem de um lado para o outro. Está claro? Com sentido de atravessar. Outra também, na verdade, essa aqui foi uma frase, que foi a resolução de um exercício. A pessoa me passou essa frase, me perguntou como se completava esta frase. A frase é assim, este é o autor, aí havia uma lacuna, né, para preencher com um pronome relativo, né? Obra, eu tenho simpatia. E também, outra lacuna, gosto muito. Veja só, a questão pedia para completar com o pronome relativo adequado de acordo com a regência do verbo ou do nome. Então, dava várias opções, por isso eu já vou colocar as opções. Aqui, naturalmente, na primeira lacuna, a forma correta, o pronome relativo correto, é cuja. Por que é cuja? Porque, veja, ele tem simpatia não pelo autor, mas pela obra do autor. Então, se é simpatia pela obra, tem que ser cuja obra tem simpatia. Mas aí entra a questão da regência. Quem tem simpatia por. Então, o certo é dizer, este é o autor por cuja obra eu tenho simpatia. Por que por cuja obra? A preposição por depende da regência da palavra simpatia. Quem tem simpatia por alguma coisa. Então, este é o autor por cuja obra eu tenho simpatia. Quem tem simpatia por. E gosto muito. Quem gosta, gosta de. Como eu gosto da própria obra, então tem que ser de que, né? A obra de que gosto muito. Se eu não quiser usar que, professor, posso usar outro pronome relativo? Sim. Posso usar também pronome relativo o qual. Vai ficar do qual, como é obra, né? Da qual eu gosto muito. Então vai ficar
Só voltando aqui, né, porque me atrapalhei aqui, não é a preposição já usei, é o pronome relativo. O pronome relativo que. Então vai ficar assim: este é o autor por cuja obra eu tenho simpatia e de que gosto muito. Quem gosta, gosta de. Agora, posso usar o relativo o qual? Sim. Este é o autor por cuja obra tenho simpatia e da qual gosto muito, se eu gostar da obra. Se eu gostar do autor, do qual ou de quem eu gosto muito. Então aqui haveria mais a possibilidade de mais de um pronome relativo, mas atenha-se sobretudo à questão da regência. Quem tem simpatia por isso, por cuja obra. E quem gosta, gosta de, por isso, de que gosto muito. Vamos supor que fosse outro verbo. Se fosse o verbo simpatizar, cuja obra simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza com. Aí seria, este é o autor com cuja obra eu simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza com. E se em vez de gostar, se fosse confiar, quem confia, confia em. Então seria simpatia e em que confio muito. Quem confia, confia em. Ou então, na qual confio muito, se for a obra, né? No qual confio muito, se fosse o autor. Em quem confio muito, se fosse o autor. Então, observe. Primeira coisa, saber empregar o relativo. Por que é cuja? Porque eu tenho simpatia pela obra. Se a obra tem que ser cujo, né? Como é obra, feminino, cuja. E quem tem simpatia por. A preposição é da regência da palavra simpatia. Quem gosta, gosta de, e esse que indica que a pessoa gosta da obra. A obra de que gosto muito. Eu costumo dizer assim, este é o livro que eu simpatizo. Ora, quem simpatiza, simpatiza com. Este é o livro com que eu simpatizo. Este é o livro de que eu gosto. Quem gosta, gosta de. Este é o livro em que eu vi essa mensagem. Viu a mensagem em. Este é o livro por que eu tenho simpatia. Quem tem simpatia por. Está claro isso? Quando usar a preposição em seus sentidos, André Cavalcante me pergunta, e grande mestre, um comentário de Leandro Mota. Quando usar a preposição em seus sentidos? Preposições existem muitas, né? Na verdade, existem... André, né? André que fez essa pergunta, né? Só ter certeza disso. André. Preposições essenciais, André, existem 18. Cada preposição tem vários sentidos, então seria humanamente impossível querer dar todos os sentidos de cada preposição. São 18 preposições. Quais são essas preposições essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. São essas as 18 preposições. Cada uma dessas preposições tem vários empregos, né? Só para você ter uma ideia, eu vou citar alguns empregos de algumas preposições aqui, só para vocês verem que são muitas, né? Eu tenho um capítulo aqui na nossa nova gramática objetiva, um capítulo que eu chamo de conectivos, né? De emprego de conectores, né? A preposição é um dos conectores, um dos tipos de conector existente na língua portuguesa. Deixa-me só mostrar para vocês a preposição de, por exemplo, né? Aqui nós temos, só para vocês terem uma ideia, né? São 2 páginas completas só para emprego de preposições. Vamos supor a preposição de. Pode indicar propriedade, posse, pertinência, origem, procedência, modo, matéria de que é feito, conteúdo, assunto, matéria de que se trata, tempo em que acontece algo, natureza, condição, qualidade, pessoas e coisas e até vínculo. Então, cada uma dessas preposições, eu falei emprego só da preposição de. Todos esses sentidos, todos esses empregos. Cada preposição tem vários empregos, vários sentidos. Por exemplo, a preposição após indica posteridade relativa a um limite próximo. Até pode indicar final de um lugar, pode indicar ação, número, tempo, aproximação de limite. Ou seja, tem vários empregos. Agora, como que você sabe empregar essas preposições? Aí realmente é prática, né? É você estudar esse capítulo no nosso curso, na nossa turma fechada do Português Faz Fácil, nós damos características dessas preposições, os principais empregos dessas preposições. Agora, pela regência, você observe que é fácil, né? Quem tem simpatia por. Quem concorda, concorda com, aí já seria a preposição com, né? Quem simpatiza, simpatiza com. Quem confia, confia em. Aí você empregaria a preposição de acordo com o contexto, obedecendo à regência do verbo.
Agora, uma outra pergunta que me foi feita aqui diz respeito à questão de sintagma. Então, vou aproveitar para falar de sintagma, né? É um nome pouco conhecido, mas não tem muita dificuldade, não. Vou mostrar para vocês o que é exatamente sintagma, né? E dar exemplos. Porque existe dois tipos de sintagma, chamada sintagma nominal e a sintagma verbal. Olhem só, sintagma, na verdade, é um conjunto de palavras. Sintagma é um conjunto de palavras que vêm subordinadas a um núcleo. Conjunto de palavras subordinadas a um núcleo. Esse é o conceito de sintagma. Existem dois tipos de sintagma. Palavras subordinadas a um núcleo. Quando a subordinação se faz a um núcleo nominal, chama-se sintagma nominal. Quando a subordinação se faz a um verbo, chama-se sintagma verbal. Vou dar já um exemplo aqui, nós vamos mostrar isso pela prática. Então, o que é sintagma? É um conjunto de palavras que vem subordinada a um núcleo, né? Palavras subordinadas a um núcleo. Se vier subordinada a um núcleo nominal, por exemplo, a um substantivo, será um sintagma nominal. Se vier subordinada a um verbo, aí será um sintagma verbal. Então, observe, por exemplo, vou mostrar aqui letra de uma canção de Caetano Veloso, que diz assim, a canção Os Argonautas, que diz assim: o meu coração não aguenta tanta tormenta e alegria. O meu coração não aguenta tanta tormenta e alegria. Diz a canção Os Argonautas de Caetano Veloso, tanta tormenta e alegria. Pois bem, a primeira preocupação dentro de uma oração é separar o sujeito do predicado. Para você identificar o sujeito, basta formular a pergunta ao verbo: o que é que não aguenta tanta tormenta e alegria? O meu coração. Então, o meu coração é o sujeito desta oração e o predicado desta oração é todo o resto. Não aguenta tanta tormenta e alegria é o predicado. O que não é sujeito dentro de uma oração é o predicado. Portanto, o sujeito, o meu coração, e o predicado não aguenta tanta tormenta e alegria. Dentro do sujeito existe um elemento nuclear, o elemento principal. Como é que você sabe quem é o principal? É sempre o substantivo, o elemento mais significativo do sujeito. Veja, o que efetivamente não aguenta tormenta e alegria? Coração. Então, coração é um núcleo do sujeito, coração é o substantivo que funciona como elemento nuclear. Estes dois outros elementos, o elemento o e o elemento meu, sintaticamente, são adjuntos adnominais. Então aqui nós temos o sintagma nominal. Por que sintagma nominal? Um conjunto de palavras, o artigo o e o pronome meu, que estão subordinados ao núcleo coração. Então aqui nós temos o sintagma nominal. Por que sintagma nominal? Porque o núcleo é um nome. Então o núcleo aqui é o substantivo coração. Isso constitui sintagma nominal. Agora, dentro do predicado, o principal elemento é o verbo, o que dá ação, o que caracteriza a frase, né? O que faz com o meu coração? Ele não aguenta tanta tormenta e alegria. O verbo aguentar quanto à predicação é um verbo transitivo direto, quem aguenta, aguenta algo. Tanta tormenta e alegria é objeto direto. Então, neste caso aqui, nós temos um sintagma verbal. Por que é um sintagma verbal? Porque tem por núcleo o verbo. O elemento mais significativo desta parte da oração é o verbo. Então, nós temos um sintagma nominal, que tem por núcleo coração, nome, e um sintagma verbal, que tem por núcleo a forma verbal aguenta. Sintagma nada mais é do que isso. Você vai dizer, mas isso também não é uma frase? É. Qualquer enunciado linguístico que tenha sentido completo é frase. Agora, dentro desta frase, dentro deste período, nós temos uma parte nominal e uma parte verbal. Um sintagma, um conjunto de palavras subordinadas a um núcleo nominal, sintagma nominal. Um conjunto de palavras subordinadas a um núcleo verbal, sintagma verbal. Por que isso aqui? Por que eu estou explicando isso? Objeto de pergunta de uma pessoa que certamente vai fazer um concurso público, um vestibular. Isso é matéria de vestibular principalmente, né?
Mas, na verdade, o conceito não é o mais importante. É importante que você saiba depois identificar os elementos da oração, o sujeito, o predicado. Isso tudo nós estudamos no nosso curso, a turma fechada do português fácil. Veja só, uma pergunta também que me foi feita diz respeito a demais junto e demais separado. Demais junto e demais separado. A palavra demais, numa só palavra, grafada numa só palavra, tem basicamente dois sentidos. Muito, quando é advérbio, ou então os restantes, quando é substantivo. Então, quando é demais junto, significa muito, como advérbio, ou os restantes como substantivo. Aí demais junto. E demais separadamente é uma locução prepositiva que é contrária de menos. Então, sempre que couber de menos, é de mais separado. Às vezes, você fica um pouquinho confuso. É a coisa mais natural do mundo você ter um pouquinho de dificuldade, principalmente com demais separado. Mas a raciocínio é assim, coube a palavra muito, é demais junto. Coube os restantes, é demais juntos. Você pode substituir pelo antônimo de menos, é demais separado, certo? É claro que é bom que você saiba a classe gramatical, que demais junto é advérbio, quando significa muito, é substantivo, quando significa os restantes. E demais separado é locução prepositiva, contrário de menos. Deixa-me ver aqui. Vamos ver exemplos. Se eu disser assim, elas estudam demais. Elas estudam muito. Então, elas estudam demais. Caberia demais separado? Em verdade, sim. Elas estudam demais separado, elas estudam de menos. Caberia também, mas neste caso aqui está empregado como advérbio, significando muito. Elas estudam demais, elas falam demais. Demais. Aí é claro que só pode ser separado. Veja que não caberia a palavra muito, Os meninos não falaram nada demais, ou seja, não falaram nada de menos. Então, nesse caso, é demais separado. E elas estudam demais, estudam muito. Nesse caso, é advérbio significando muito. Eu digo assim, os demais alunos serão dispensados. São convocados apenas 20, os demais alunos serão dispensados. Ou seja, neste caso também é junto, significa os restantes dos alunos serão dispensados, os demais alunos. Eu digo assim, apenas 23 jogadores serão convocados para a seleção brasileira, os demais serão dispensados, ou seja, os restantes serão dispensados. Aí nesse caso é demais junto também, significando os restantes. Então espero que vocês tenham entendido essa diferença. Demais separado, contrário de menos. Demais junto, significando muito ou os restantes. Quando significa muito, é advérbio de intensidade. Quando significa os restantes, é substantivo, certo? Os demais, os restantes. E neste caso aqui foi usado até como adjetivo, os demais alunos, como pronome adjetivo indefinido. Pois bem, eu vou falar agora de outra expressão que suscitou dúvida durante a semana, já foi mencionada aqui na live passada, mas nunca é demais lembrar a diferença de a preposição e o a do verbo haver. É claro que a com H é do verbo haver, e este a, entre outras coisas, pode ser preposição. É claro que a letra A também pode ser artigo, pode ser pronome oblíquo átomo, pode ser pronome demonstrativo, mas suscita dúvida quando é preposição. Quando é o verbo haver, é indicado para tempo passado, principalmente, para tempo passado. Mas além de tempo passado, também é indicado para existência, para indicar existência. Aí, nesse caso, nós usamos o verbo haver. Na indicação de existência de tempo passado, o verbo haver. E o a, preposição, é indicado ao contrário do verbo haver, indicado para tempo futuro,
para tempo futuro e também para distância. Nós empregamos a preposição. Na indicação de distância e de tempo futuro, empregamos a preposição. Na indicação de tempo passado, de existência, empregamos o verbo haver. Por exemplo, eu digo assim, há dias não chove. Há dias não chove. Observe que só pode ser o verbo haver, né? Faz dias que não chove. Há dias não chove, mas daqui a pouco choverá. Daqui a pouco é a preposição, porque é tempo futuro. Daqui a pouco choverá a preposição. Há dias não chove, o verbo haver, porque a indicação de tempo passado. Há dias não chove, faz dias que não chove. Daqui a pouco choverá. Daqui a pouco choverá, nesse caso é tempo futuro, por isso a preposição. Está clara essa diferença? Ó, há dias não chove. Sempre que for o verbo haver, você pode substituir pelo verbo fazer, quando a indicação é de tempo, faz dias, ou pelo verbo existir, se a indicação for de existência, pelo verbo existir. E sempre que for a preposição, não caberá, nem faz, nem existe. Veja que você pode dizer assim, faz dias que não chove, faz dias. Então, há dias é com o verbo haver. Daqui a pouco choverá. Daqui a pouco é a preposição, porque indica tempo futuro. Se eu disser assim, há duas cidades a 100 quilômetros de Brasília. Há duas cidades a 100 quilômetros de Brasília. Observe que no primeiro caso é o verbo haver, na indicação de existência. Veja que há dias não chove, é a mesma coisa que dizer faz dias que não chove. Há duas cidades é a mesma coisa que dizer existem duas cidades. Se existem duas cidades, é a do verbo haver. Há duas cidades. Agora, a 100 quilômetros de Brasília, veja que neste caso aqui é tempo, neste caso aqui é distância. Se é distância, nós empregamos também a preposição. A preposição é indicada para tempo futuro e também para distância. O verbo haver é indicado para tempo passado e para existência. Está clara essa diferença? Eu vou aproveitar também para mostrar a vocês um outro aspecto relacionado com o verbo haver, reforçado pela palavra atrás. Constitui erro. Se você disser assim, há 2 meses atrás, eu fui a Recife. Há 2 meses atrás eu fui a Recife. Veja que isso constitui erro, porque se é o verbo haver, já indica tempo passado. Portanto, está errado dizer há 2 meses atrás. Você tem duas opções. Há 2 meses eu fui a Recife, ou então 2 meses atrás. Você tira o verbo haver. 2 meses atrás eu fui a Recife. Quando você diz há 2 meses atrás, você está sendo redundante, está sendo repetitivo, está sendo pleonástico. Então você diz, há 2 meses eu fui a Recife. Ou então, 2 meses atrás eu fui a Recife. Se você disser há 2 meses atrás, você está sendo repetitivo, redundante. Isso constitui erro. Está claro isso? Pois bem, aí estão as informações principais previstas para esta live. Quero deixar o meu abraço a todos vocês que estiveram conosco, o meu sincero agradecimento, a minha gratidão eterna pela audiência de vocês.